Oi, eu sou o Maxon, começando mais um Mais Que Horror, com estreia nos cinemas do nosso país. O filme da vez é Deep Web, Show da Morte. Fico sempre muito feliz, independentemente de eu ter gostado ou não do filme, fico sempre muito feliz de produções independentes, produções menores, em termos de divulgação, de dinheiro envolvido, dinheiro injetado. Para mim é sempre um motivo de celebração quando um filme indie chega nos cinemas, que é absolutamente o caso aqui com Deep Web, o Show da Morte. Como está aí no título, Deep Web é a temática. Gostaria que fosse muito mais pesado, muito mais indigesto, muito mais visceral e gráfico, sem dúvida nenhuma. Mas esse filme é o trabalho de um diretor, também roteirista, produtor, um cineasta chamado Dan Zachary, que infelizmente nos deixou já faz uns anos. Em 2022 ele faleceu, ou seja, esse é um filme póstumo dedicado ao Dan Zachary. E na sua curta carreira nos cinemas ele nos entregou outros filmes de terror. Eu particularmente não conhecia os outros filmes desse diretor, American Conjuring, Mortal Remains, Darkest Hour. Então foi com Deep Web, Show da Morte, que eu pude conhecer a visão dele para isso. Dark Web, Deep Web, é algo que todo mundo que conecta, que tá na internet, especialmente que consome filme de terror, já ouviu falar ou já se aprofundou um pouco mais nisso. Existem filmes muito bons, muito difíceis de assistir acerca dessa temática. No final eu vou dar algumas sugestões de filmes sobre isso. Mas aqui o caso, a gente tem uma história não só desse lado sombrio e obscuro da internet, mas também o lado dos podcasts de crimes reais. Então o nosso protagonista, Ethan, vivido pelo Aiden Howard, ele é justamente um blogueiro e ele tem um podcast sobre crimes reais. E o começo do filme, antes mesmo da gente ser introduzido a esse personagem, a gente vê a irmã dele em uma condição ali terrível. Ela tá na floresta com uma câmera amarrada no seu próprio corpo, perseguida por duas figuras mascaradas, umas máscaras de palhaço, de bibelô e com uma roupa também de palhaço de circo. E aí já conectam essas duas histórias, afinal, por mais que o Ethan tivesse afastado da sua família, quando ele fica sabendo que a irmã morreu, ele imediatamente vai até lá. E aí quando ele chega lá, encontra amigos antigos, a mãe que não vê há tempos, ele se envolve nessa história. A polícia, que ele mesmo julga incompetente, a polícia de Seattle, ele nem conta muito com isso. Ele mesmo vai atrás de sua própria investigação e fazer uso, inclusive, de seus contatos. E assim, isso se estende por bastante tempo, naquela ideia de que ele está sendo perseguido, ele se sente constantemente observado, ele se aproxima de uma das amigas da irmã, vivida pela Kimi Alexander, e eles acabam sendo os dois protagonistas da história. Isso é difícil de lidar, porque especialmente as atuações são muito ruins. Eu diria que é a grande problemática do filme. O Aiden Howard aí, ele não entrega, ele não consegue dar conta desse luto, dessa revolta, dessa explosão de sentimento, que dura, infelizmente, grande parte do filme. Ali na meia hora final a gente tem mais desse Murder Show, que é um site dessa Dark Web, que as pessoas acessam e as pessoas pagam para que pessoas sejam assassinadas. Se existe isso ou não, se isso é real, se é uma lenda urbana, o filme ele lida com essa temática. Então, infelizmente, por mais que seja um filme curto, 90 minutos, menos até, ele se prolonga e ele fica nesse relacionamento dessas figuras e é bastante sacal, assim. Um filme com essa temática, girando em torno desse tema, que deveria ser um filme difícil de ver, um filme indigesto até certo ponto, é um filme bem tedioso. Salvo um personagem vivido pelo Brendan Fletcher, que é o Shadow, que é um contato do Ethan, que é um cara hacker, um cara que manja de tudo isso, desse mundo da Dark Web e tal. Então esse é um personagem interessante, neurótico, pôster do Arquivo X na parede, vive no porão, etc. Mas ele é um detalhe. Ele é basicamente um gancho que leva de um lugar para o outro, que oferece possibilidades de caminho para os protagonistas. Então, nem pelo gore, nem pela temática, muito menos pelos personagens, um pouco pelo visual dos assassinos, tem um visual marcante, nada de excepcionalmente original, mas é um visual marcante, mas é um filme bem fraquinho em todos os aspectos possíveis. Não é daquele filme ofensivamente ruim, mas é um filme que, pela temática, poderia ser muito mais. Então fica uma grande decepção com o Deep Web, Show da Morte, por mais que as expectativas fossem nulas, exceto pela própria temática. Como eu falei no começo do programa, umas sugestões acerca desse tema, um que eu ainda espero uma continuação é o Amizade Desfeita,
Unfriended. A gente teve um filme em 2014, teve outro filme em 2018, o Dark Web, Amizade Desfeita 2, Dark Web. Eu acho esses dois filmes muito bons. Eles se passam dentro da tela de um computador, e essa é uma outra problemática do Deep Web. Se ele fosse um found footage, ou até mesmo um falso documentário, material encontrado, funcionaria muito mais. E o começo dá uma flertada com isso. Quando tá a irmã ali do Ethan correndo pela floresta com aquela câmera apontada para o próprio rosto, mas ele é um filme convencional. Esses são detalhes, né? Quando mostra ali o Murder Show, quando mostra o que tá acontecendo ali nesse site maldito, das pessoas que gerenciam isso, esses assassinos, é um detalhe, é a mínima parte, infelizmente. Então esse Amizade Desfeita funciona muito bem, justamente por conta do formato. Um outro filme menos conhecido que eu recomendo muito, e é muito barra pesada, é um filme argentino chamado Snuff 102. Eu assisti esse filme já tem uns bons anos e ele ainda fica na minha mente, eventualmente ele ainda volta. Escrito e dirigido pelo Mariano Peralta. Esse filme é muito bom. E assim, na minha opinião, um dos filmes mais pesados que eu já vi. E que por mais que não tenha necessariamente essa temática da Dark Web, mas que fica claro ali que essas vítimas, elas estão sendo observadas, tá rolando uma transmissão, afinal de contas elas ficam com uma câmera na cabeça, é um filme sul-coreano chamado The Butcher. Então esse foi o filme de estreia, escrito e dirigido por um cineasta chamado Kim Jin-won. Depois disso ele entregou um curta-metragem, um filme chamado Anjeon, que eu não assisti, de 2019. E pelo que eu tô vendo aqui no IMDb, ele de 2023 pra cá tem se dedicado a uma série de TV. Então o começo da carreira desse cara já é um dos filmes mais pesados, mais críveis, mais realistas dentro desse formato do material encontrado, de assassinato, tortura e tal. Mas é isso, Deep Web, Show da Morte nos cinemas. Gostaria de conversar a respeito dessa temática, desses outros filmes que eu recomendei. E caso você também conheça outros filmes com essa temática, fala aí pra mim. Vamos desenvolver, vamos aprofundar a conversa. Aí também assistiu o Deep Web, ficou interessado, vai assistir mesmo assim? Pô, vamos conversar também. É sempre a melhor parte desses vídeos. É isso aí, beijo, tchau.